Fala pessoal, tudo bem? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, eu vou pedir para você se inscrever. Você vai gostar desse canal, tenho certeza disso, porque faltam menos de 500 pessoas para a gente atingir a marca dos 100 mil inscritos por aqui. Conto com você, conto com o seu prestígio, seja membro também do canal, a gente tem lá um grupo no Telegram super legal, que as pessoas fizeram de fato amizades e tal. Então inscreva-se aqui no canal, né, para dar uma força para o canal Bernardo Ramos, tá bom? Vamos falar aí sobre a despedida dos Diegos Ribas e Diego Alves. Primeiramente, embora eu tenha criticado bastante os dois jogadores nesse último ano, é um momento ali de... Eu não acho que jogo oficial seja lugar e um fórum adequado para alguns tipos de homenagens para jogar o tempo todo, tá? É uma partida contra o Avaí e tal, assim, um dos sacos de pancada desse Campeonato Brasileiro, embora o Flamengo tenha jogado muito mal na partida contra o Juventude, o maior saco de pancadas do Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu acho que vale a reflexão sobre o papel que esses caras tiveram, e não vou me furtar de fazer críticas a ambos, nesse processo vencedor, vitorioso, extremamente vitorioso do Flamengo, que fez do Flamengo o clube mais vitorioso do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos 4 anos, tá? Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que está preparando um pacote sensacional para você na Copa do Mundo. E o mais legal, você baixa de graça o OneFootball no primeiro link aqui na descrição deste vídeo, tá? Totalmente de graça, você não paga nada por isso e você vai ter estatísticas super interessantes de todas as seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar, inclusive com cabeça a cabeça, né? Por exemplo, vai ter jogo entre Brasil e Sérvia. O OneFootball vai fazer para você um comparativo super legal sobre os últimos jogos da Sérvia, escalações, últimos jogos do Brasil e apontar para você o favorito, as probabilidades de vitória, até para você que gosta de fazer uma fezinha, ir lá no site KTO.com, usar o meu cupom Bernardo Ramos para fazer a sua fezinha. Então é imperdível, um guia imperdível preparado pelo OneFootball para você. Você tem, dentre outras bonificações, né, as transmissões ao vivo com narração do Dudu Monsanto dos jogos da Bundesliga, campeonato alemão de futebol. Tudo isso de graça na palma da sua mão, no seu celular, você não vai precisar gastar absolutamente nada. Então não perca a oportunidade de baixar agora, de graça, o primeiro link aqui na descrição deste vídeo, o aplicativo OneFootball. Vamos lá falar sobre esses caras então, porque assim, Diego Ribas chega ao Flamengo em 2016, aliás, por coincidência, né? Eu moro em São Paulo, as pessoas sabem disso. Eu fui ao Rio de Janeiro e cheguei ao Rio de Janeiro, nas várias vezes que eu vou ao Rio, nesse dia, no mesmo dia do Aeroflá, para o Diego Ribas, que eu acho que inaugurou essa fase de Aeroflá. Se você se recordar de algum outro, pode citar aqui nos comentários, né? E foi um jogador assim importante para o Flamengo naquele contexto de um time que não tinha ainda tanto investimento, que vinha retomando seus investimentos. E o Diego Ribas, depois eu vou falar do Diego Alves, ele simboliza para mim não um processo de reconstrução, eu não caio nessa de que foi o primeiro cara a topar, nada disso, mas o protagonismo que o Flamengo passou a exercer no mercado. Eu acho que foi o primeiro recado, né? A gente pode falar aqui de 2014, da vinda do Marcelo Cirilo, que foi um desastre como jogador, mas acho que a vinda do Diego Ribas consolida o Flamengo, começa a consolidar o Flamengo no mercado como um importante participante ali do mercado, né? Então acho que é esse o momento do Diego Ribas, né? Sobre atuações no campo, assim, tem algumas boas e várias mais ou menos. Eu não consigo enxergar o Diego Ribas como um craque, né? Olhar para o Diego Ribas e falar assim, pô, ele está na história do Flamengo, claro que está, ele fez parte da fase mais vitoriosa da história do clube, foi o camisa 10, mas eu não consigo enxergar o Diego Ribas como um craque. E eu acho que é um jogador que parou tarde, né? E aí, eu acho que a crítica não deve ser só direcionada ao Diego Ribas, como também a direção do Flamengo, que renovou por mais um ano com o Diego Ribas, quando claramente ele não tinha mais condições. E a gente pega o 2022 do Diego, corta e olha para esse 2022 e fala que ano ruim para esse jogador. Comprometeu o Flamengo, inclusive, em algumas oportunidades, tá?
Você vai perguntar a impressão mais marcante, a lembrança mais marcante que eu tenho do Diego Ribas. Cara, foi... E assim, cada um tem a sua, isso é completamente subjetivo, você pode deixar a sua aqui nos comentários. Mas para mim foi a final da Libertadores de 2021 em Montevidéu. Eu estava no Estádio Centenário, ali na área destinada à imprensa, que ficava bem atrás do banco de reservas do Flamengo. Eu me posicionei bem atrás do banco. E o Renato Gaúcho, sem saber o que fazer, com o Diego Ribas dando as instruções. Isso me marcou. Eu falei, caramba, temos aqui um técnico que não sabe absolutamente o que está fazendo e tem um jogador desesperado tentando fazer com que os jogadores articulassem alguma jogada eventualmente e tal. Então essa é a minha lembrança, né? De um cara que ali claramente a gente via que exercia uma liderança muito grande sobre os outros jogadores. Não acho que o Diego Ribas deveria ter participado da festa ali, erguer a taça junto com o Everton Ribeiro e o Diego Alves, de que a gente vai falar daqui a pouco, mas é um jogador que, para mim, a grande importância do Diego é o posicionamento do clube. Quando traz o Diego em 2016, você fala assim, pô, peraí, esse clube vai fazer algo relevante no mercado. Então eu acho que está aí a história. O Diego Ribas não está no meu time histórico do Flamengo de todos os tempos, está um pouco no segundo. Não acho que um jogador que no campo teve essa influência. Ele fez um início de carreira muito bom em 2002 no Santos, quando foi campeão brasileiro, daquele time que tinha o Robinho também. No Werder Bremen ele jogou muito bem. Embora na seleção, eu cobri a Copa América de 2007, por exemplo, na Venezuela, né, em vários jogos do Brasil, eu era repórter que cobria a seleção brasileira no Terra, fiz vários jogos da seleção brasileira com o Diego, e ele nunca exerceu protagonismo, nunca foi um protagonista, tá? Então assim, eu critiquei duramente o Diego Ribas, nessa temporada sobretudo, e continuaria criticando se ele continuasse no Flamengo. Ele vai receber essa homenagem. É um jogador que para muitos torcedores está na história do clube, eu não vou negar que esteja, mas eu acho que tecnicamente nunca teve um futebol que se compare, por exemplo, ao de Arrascaeta, Everton Ribeiro, para citar meio-campistas, né? Ele foi muito importante, inclusive, na campanha do Campeonato Brasileiro, na conquista do Campeonato Brasileiro de 2020, acho que é ali que é a virada do Flamengo, a virada de chave, quando ele vira o primeiro homem no meio de campo, aliás, da forma como ele vai jogar na partida contra o Avaí, e o Arão vai para a zaga. Ali acho que foi uma sacada importante do Rogério Ceni. Então vejo o Diego Ribas com esse papel. Sobre o Diego Alves, não. Acho que o Diego Alves no campo teve mais relevância para o Flamengo do que o Diego Ribas. Eu acho que o Diego Alves fez um 2019 espetacular. Não me esqueço daquela partida contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, né, no jogo de ida pela semifinal da Libertadores, em que ele fechou o gol. Ele fez o possível ali. O Flamengo, aliás, era para ter vencido com muito mais facilidade, né? O Grêmio, o Néstor Pitana apitou aquele jogo, apitou muito mal. VAR anulou ali os gols do Flamengo e tal. O Flamengo jogou muito mais do que o Grêmio, mas quando o Grêmio pressionou o Flamengo, sobretudo ali na segunda metade do segundo tempo, ele foi muito importante. Então, assim, no campo, eu acho, e você pode discordar de mim, fique à vontade, que o Diego Alves foi mais relevante do que o Diego Ribas. Fato é que os dois jogadores, até por influência sobre o grupo, conquistaram essa posição ou essas posições de líderes, tá? Mas eu vejo mais por aí. Também acho que foi um erro da diretoria ter renovado o contrato em 2021 com o Diego Alves, embora o Diego Alves em 2020, na minha opinião pelo menos, tenha sido até vítima de uma injustiça, né? Quando o Hugo aparece muito bem naquele jogo contra o Palmeiras, depois faz um grande jogo contra o Atlético Paranaense, mas era um recorte muito pequeno de jogos, né? Em que muita gente falava assim, não precisa renovar com o Diego Alves, porque temos o Hugo e tal. Hoje a gente vê que não fazia o menor sentido, né, ter essa argumentação naquela época. Então, fique à vontade para discordar, concordar, é assim que eu vejo o papel desses caras, tá? Tardiamente, na minha opinião, chega ao fim uma era, né? Se a gente falar dos caras da geração 85, Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz, claramente o único que entrega desempenho ainda no campo é o Felipe Luiz, né? Que vai continuar com uma influência muito grande sobre os outros jogadores, uma influência muito grande no grupo. É um cara que ama o Flamengo, e não estou falando aqui que Diego Ribas e Diego Alves não amem o Flamengo, mas é um cara que ama o Flamengo, que vive muito o Flamengo, e acho que vai compartilhar ali a liderança no vestiário
com Davi Luiz e Everton Ribeiro. Eu acho que há uma clara mudança aí da influência no vestiário. E futuramente o Gabigol pode exercer essa influência. Então, aliás, o Gabigol virou até capitão nos tempos de Paulo Souza, o que causou algum incômodo ali em algumas pessoas, né? Mas veja, a saída do Arão e agora o final desse ciclo dos Diegos, claramente, além de fim de uma era no campo, eu acho que mais importante até, chega ao fim uma era de influência no vestiário. E o que você acha? Deixe seu like no vídeo. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.